Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD da TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Abigail, um caráter conciliador. Nós estamos estudando, agora, vendo o caráter de algumas mulheres na Bíblia. E hoje chegou então a vez aí de estudarmos sobre Abigail. Abigail foi a esposa de Nabal e depois esposa de Davi. E é destacado então, dentro do caráter de Abigail, que ela tem uma excelente qualidade, que é esta qualidade de ser conciliadora. Ela é uma ótima mediadora. Ela demonstra ser uma ótima edificadora do seu lar. O textual aí diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15, 1. Aqui então aprendemos exatamente com Abigail sobre a resposta dada a alguma coisa. E diz que essa resposta, esta palavra, não pode ser dura, porque vai suscitar ira, vai dar como resultado a ira. Então a resposta que Nabal dá aos funcionários de Davi, 10 homens que Davi mandou um recado para Nabal, então a resposta dele foi uma resposta muito dura, e isso suscitou a ira de Davi. Já a sua esposa, a esposa de Nabal, Abigail, quando vai a Davi, ela vai dar a resposta a Davi da maneira que Davi gostaria que fosse a resposta. Então isso vai aplacar a ira. Então a resposta de Abigail é a resposta branda que Davi esperava. Veja que Abigail não deu muita coisa para Davi. De 3.000 ovelhas que Nabal tinha e 1.000 cabras, Abigail só deu foi 5 ovelhas. Mais algumas coisas, mas ovelhas mesmo foi poucas. Mas isso agradou a Davi, porque ele só queria que Nabal ajudasse a sustentar os seus 600 homens. A verdade prática diz: a mulher sábia, além de edificar sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Então aqui a mulher sábia que demonstra ser Abigail, além de edificar a sua casa, além de cuidar, saber ali onde estão as coisas, o que pode ser dado, o que não pode, controlar aí as despesas da casa, para não exceder aquilo que tem ali no seu controle, no controle do seu esposo. Além disso, então, ela procura apaziguar, levar paz, mesmo que às vezes o seu marido não seja um homem de paz, mas a mulher sábia, ela vai tentar contornar as situações que vão surgindo, que ela vai ajudando o seu marido em tudo, inclusive nisso. A leitura bíblica em classe está aí em 1º livro de Samuel, capítulo 25, versículos 18 a 24, depois o versículo 27 e o versículo 28. Leiamos. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando pela montanha num jumento, desceu pelo encoberto do monte
E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Para nós nos situarmos aí dentro da lição, vamos trazer então um resumo e logo após vamos passar aí pelas partes e tópicos aí da lição. Então nós vamos ver que a Bíblia cita para nós Nabal como um homem de Belial, um homem mau, um homem que não sabia tratar com as pessoas e considerado tanto filho de Belial pelos seus próprios funcionários quanto pela sua própria esposa. Todos dão testemunho de que ele é um péssimo caráter, alguém que não aceitava ninguém falar com ele e alguém muito duro ao agir e ao falar. Então esse era um caráter de Nabal, um homem rico, com 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, muitas terras, ali na região do Carmelo. A Bíblia diz que ele era descendente de Calebe, aquele mesmo Calebe que foi espiar a terra junto com outros 11 espias, né? E somente Calebe e Josué tiveram fé em Deus e defenderam então entrar na terra e tiveram fé que Deus os livraria dos seus inimigos. Foi dada uma promessa de herança a Calebe. Calebe, nós sabemos que por parte de mãe era descendente de um israelita e por parte de pai ele era descendente dos quenezeus. Ele, por parte de pai, não era descendente dos israelitas. E quando ele tinha 85 anos, é então que foi lhe dado a sua parte na herança. E ele estava em plena saúde física nessa época, com 85 anos, muito forte, e subiu e derrotou os gigantes, derrotou os habitantes da região de Hebron, a região que lhe foi dada. Então Calebe está dentro da tribo de Judá. Então a primeira coisa, sabemos então que Nabal, este homem que nós vamos falar sobre ele hoje aqui, ele era descendente de Calebe. Outra coisa, nós devemos saber que Davi, nesta época, estava fugindo do rei Saul, escondido em cavernas, né, que ele andava assim, e estava ali na região exatamente onde tem as montanhas, né, e ali se encontra então o Carmelo. Ele estava numa caverna chamada Caverna de Adulão. Veja aí 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos, toda a casa de seu pai, e desceram para ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se acha em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Então aí, na caverna de Adulão, Davi passou a ser líder de 400 homens, e nós vamos ver que homens não muito recomendáveis na sociedade então. Homens que estavam rebelados, na verdade, contra o rei Saul. Homens
alguns endividados devido aos impostos, né? Homens mal satisfeitos com Saul e o seu governo, homens que reconheciam, já sabiam que Davi havia sido escolhido por Deus para substituir exatamente Saul. O profeta Samuel já tinha dito que Deus escolheu outro em lugar de Saul. E todos, na verdade, estavam na expectativa de quando Davi assumiria, pois todos sabiam que Deus havia escolhido Davi. Até Jonatas, o próprio filho de Saul, sabia disso, já tinha aceitado isso, falado com Davi sobre isso, e o próprio Saul sabia disso. O próprio Saul também já tinha falado sobre isso, sabendo que Davi o substituiria. Depois nós vamos ver que esse número de 400 homens sobe para 600 homens. Imagine 600 homens para serem alimentados. Então, uma despesa alta, e Davi estava passando agora por essa situação de falta de subsistência para aqueles homens. Eles tinham que caçar, mas precisavam também de alguma coisa de plantação, de frutas, né? Precisavam de legumes, eles precisavam também de carne, além da caça que eles caçavam. Então ele pediu ajuda, como ele estava na região onde Nabal tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Então ele pediu ajuda para Nabal. E por que ele pediu ajuda a Nabal? Porque eles cuidaram dos homens de Nabal quando os homens de Nabal estavam tosqueando essas ovelhas. Era muita lã. Era uma época de comemoração quando se fazia isso. Na certa, Nabal fazia festa, né, nessa época. Inclusive, realmente fez. A Bíblia diz que houve essa festa da tosquia. Mas Nabal não convidou Davi e seus homens, mesmo que Davi tenha guardado, ajudado a guardar o seu rebanho para ninguém roubar nenhuma ovelha, ninguém roubar lã. Mesmo que a Bíblia diz isso, o próprio Davi diz isso, manda recado para Nabal, que guardou os seus homens, protegeu, não comeu nada do seu rebanho, nem os seus homens. Eles poderiam ter tirado ali parte do rebanho e comido. Estavam ajudando a guardar o rebanho. E aqueles homens de Nabal fizeram amizade com Davi e seus homens. Então Davi manda, dentre os seus homens, 10 homens, a Nabal, pedindo a ele uma ajuda para sustentar aqueles homens. Então a resposta de Nabal foi uma resposta muito dura e até irônica, e isso suscitou a ira de Davi. Veja, Nabal era rico, possuía muitas ovelhas e cabras. 1 Samuel 25:2 diz, olha, havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas do Carmelo. Então ele morava em Maom, mas tinha parte então da sua fazenda, dos seus bens, na região do Carmelo. Então, ali Davi estava naquela região. E cita aí a parte da riqueza dele. Uma parte, não é toda. Ele tinha naquela região então 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então naquela época, lembrando, todos sabiam que Davi era o substituto do rei Saul. E isso dado por Deus, escolhido por Deus. Veja aí 1 Samuel 24:20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o rei de Israel há de ser firme na tua mão. Quem disse isso foi o próprio rei Saul. E perante vários soldados, perante várias testemunhas. Agora, Nabal, nós vamos ver os testemunhos sobre ele, e nós vamos ver o que os seus servos, os seus empregados achavam de Nabal. Olha aí, 1 Samuel 25:4 diz, porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o vosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de ir
assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então veja que os empregados, aqueles que servem ao Nabal, dão testemunho dizendo que ele é um filho de Belial e ninguém pode falar nada com ele, porque a resposta é dura, porque as suas atitudes são muito duras, severas, sem misericórdia, sem amor. Então, um homem de ira, um homem mau. Então, seus funcionários estão dando testemunho dele. Veja só o que eles achavam, então, do seu patrão. Está aí. E aqui conta o que foi feito por Davi e seus homens aos empregados de Nabal. Então, os trataram muito bem, não tiraram nenhuma ovelha, sustentaram eles lá no campo, ajudaram, fizeram amizade ali. E está dizendo que eles vieram a Nabal e que Nabal deu uma péssima resposta para eles. E Davi estava enfurecido por causa disso. Então, eles estão contando para a esposa de Nabal, que é Abigail. Então, esses homens estão dizendo para ela: olha, Davi, vem aí então com seus homens e vai destruir a sua família, por causa da resposta que ele deu. Então, vamos ver que Davi pediu ajuda por causa da fome de seus homens. Eram 600 homens para alimentar. Vamos ver em 1 Samuel 23, 13, diz assim: levantou-se então Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila. E foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. Em 1 Samuel 22, 2b diz: Davi enviou 10 homens somente para pegar alimento para seus homens. Era pouca coisa para ajudar. Olha aí, era pouca coisa para ajudar. Se Nabal desse só 10 ovelhas, já seria suficiente. Veja que Abigail só deu 5. 1 Samuel 25, 18 diz: então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de pastas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. Então olha só que Davi precisava alimentar esses homens, pediu ajuda a Nabal. Nabal dá uma má resposta, diz que Davi, que nem conhece Davi, quer nem saber de Davi, do filho de Jessé, desconsidera Davi, ainda diz que não vai ajudar, que não vai pegar o seu alimento e distribuir a sua água, e nada com ninguém. Que aqueles homens, ele nem sabia de onde tinham vindo, e ainda fala mal de Davi, desconsidera o próximo rei de Israel. Então, ele, na sua atitude, ele quer dizer que ele prefere Saul e não aceita o reinado de Davi sobre ele. É bem uma declaração de guerra, na verdade. Desconsiderar uma pessoa assim é uma declaração de guerra naquela época. Então, nós vemos aqui que das suas 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, se ele tivesse dado 10 ovelhas só para Davi, falado uma coisa, uma resposta boa, né? Só dado ali 10 ovelhas, pronto. Não ia prejudicar nada o que ele tinha, e ele faria amizade com o futuro rei de Israel. Seria excelente. Mas ele não queria dar nada mesmo, né? Provou ser um homem iracundo, provou amar mais a parte material do que a espiritual, pois Davi ali estava representando Deus, era um homem escolhido por Deus para governar sobre Israel. Então Nabal mostra não ser um homem espiritual também, não ser temente a Deus. E era um homem avarento, amava mais o dinheiro do que a Deus. Era um homem que não podia dar nada para alguém, só queria vantagem para ele próprio. Vamos ver que Abigail levou comida e mandou os jovens que conheciam Davi e seus valentes irem na frente para serem reconhecidos e não atacados. Ela ia atrás deles e teria tempo de Davi a ver e conversar com ela. Veja aí 1 Samuel 25, 19.
E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Então veja só que a atitude de Abigail é levar essas coisas a Davi para aplacar sua ira e ele não atacar e não matar todos ali, inclusive Nabal, ela, né, e seus funcionários. Davi poderia ter destruído tudo. Então ela foi ao encontro dele, mandou os jovens que já conheciam Davi e os seus homens na frente. E ela foi atrás, né? Se de repente Davi resolvesse matá-los, até chegar nela já tinha tempo de aplacar a ira de Davi e ela poderia falar com ele. Ela queria uma chance de poder falar com Davi. Aí ela faz um trabalho de mediadora. Ela está indo defender o seu marido, suas terras, suas possessões, seus funcionários. Ela está ali para tentar livrá-los da morte. Ela está arriscando a sua própria vida por isso. Esse é o trabalho do mediador. Veja bem então que ela vai encontrar Davi. Davi está transtornado, um homem de guerra, com homens perigosos a seu serviço, e ele então tomou uma decisão. Ele não consultou Deus, mas aquela ira que foi suscitada, ela vem dando então uma resposta a essa ira, e ele decide sair e matar todos. Veja só, então Davi fala da ingratidão de Nabal. Pelo menos deve pagar com hospitalidade ao que deu hospitalidade aos seus funcionários. Davi fala até em matar o menino. Veja primeiro livro de Samuel 25, 21. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto ele tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã em tudo que tem, mesmo até o menino. Então a revolta de Davi é porque ele prestou um serviço a Nabal. Ele protegeu o rebanho de Nabal, alimentou seus funcionários, ajudou seus funcionários. Então ele prestou um serviço. Pelo menos Nabal poderia pagar por esse serviço, já que não queria ser gentil, não queria ajudar. Então se ele desse aí umas 5 ovelhas, né, 10 ovelhas no máximo, pronto, estaria tudo bem. Davi só queria um reconhecimento e um pouquinho de ajuda para sustentar os seus 600 homens. Então agora Abigail fala a Davi para considerar a transgressão de Nabal como se fosse dela. Agora estava corrigindo o erro do seu marido. 1 Samuel 25, 4 diz: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Então veja bem que Abigail vai ao encontro de Davi e ela diz para ele para considerar a transgressão do seu marido como se fosse dela própria. Então ela está pegando sobre ela, olha aí, isso fala de quê? Da redenção, da remissão, de se colocar no lugar do pecador. Isso fala do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, pegando nossos pecados, enfermidades, doença, maldição, tudo sobre ele. Então ela vai lá e ela assume a culpa no lugar. Veja só que coisa importante isso, interessante para nós. Então ela não foi como dona, como proprietária, como superior, nada. Ela foi como alguém que errou, que pecou, que transgrediu, que ofendeu. Olha só, ela está se colocando no lugar do seu marido ali, para resolver aquela situação. Então Abigail chama seu esposo Nabal de homem de Belial. Primeiro livro de Samuel 25, 25 diz: meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Então agora, ela vai dizer o que é o seu marido, quem é o seu marido, e vai dizer que se o recado de Davi tivesse chegado a ela, seria diferente. Mas ela não soube daquilo. Então ela chama o seu marido de homem de Belial. Diz que a loucura está com ele. O próprio nome dele significa isso, um homem irado, louco, que não sabe tratar ninguém. Então, ela sabe quem é o seu marido, diz para Davi como é aí o caráter do seu marido.
Mas diz, olha, se eu soubesse, mas eu não sabia. Seus homens falaram com ele, mas não falaram comigo. Ela está tentando indicar que ela é quem resolvia a maioria das questões ali, porque o seu marido não sabia responder às pessoas, não sabia tratar as pessoas, não sabia resolver corretamente os problemas. Então Abigail dá a entender que se Davi tivesse mandado falar com ela, nada daquilo estaria ocorrendo, pois seu marido não resolvia bem os assuntos por ali. Era um homem maligno, filho de Belial. Veja 1 Samuel, então, 25b, que ela diz: e eu, parcela, não vi os jovens do meu Senhor que enviaste. Então ela está tentando aí justificar a falta também que houve em ela não saber. Se ela soubesse, ela tinha resolvido de outra maneira. E para aplacar a ira de Davi, vamos ver o que ela vai falar. Olha aí, Abigail chama Davi de servo do Senhor e diz que acredita que ele se tornará rei de Israel. 1 Samuel 25:30 ela diz: e há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Olha só, ela já sabia, então é bem claro aí que todos já sabiam que Davi foi escolhido para ser rei. E ela diz que quando você for rei de Israel, chama ele de Senhor. Olha aí, uma maneira de aplacar a ira de Davi. Ela está dizendo que reconhece que Davi será rei sobre Israel e que Deus está com ele. Agora nós vamos ver que Davi tinha um problema sério, né, com as mulheres. E nós vamos ver que ele teve vários casos, então, de ter mulheres de outros homens e também casos de adultério. Vamos ver que primeiro ele casa com a filha de Saul, Mical. Quando ele foge para não ser morto, a sua esposa é dada a outro. E ali agora nós vamos ver que Davi quer outras mulheres. Nós vamos ver que a partir daí ele começa a ter outras esposas, o que é considerado pecado na Bíblia, errado na Bíblia. Vamos ver que está escrito em Deuteronômio sobre isso, que ao rei não convém ter várias mulheres. Vamos ver que na lei diz isso: não adulterarás. Então Davi pecava nisso aí. E nós vamos ver que mais uma vez ele vai pecar sobre isso. Nós vemos aí que Davi planta isso na família e depois seus filhos copiam. Aí vai os seus filhos, seus netos, bisnetos, né, acabam copiando isso alguns. Veja só que o seu filho Salomão, que assume o seu lugar, comete vários adultérios. Então, várias esposas, várias concubinas. E nós podemos notar aí que Abigail viu um futuro melhor para ela ali, quando Davi fosse rei. E até creio que ela considerou a possibilidade de deixar Nabal e ficar com Davi. Vamos ver o que ela diz aí. Em 1 Samuel 25:30 ela diz: e há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme tudo bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que é sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então aqui ela pode estar dando uma dica: se lembra-te de tua serva, lembra da atitude que tua serva tomou de ajudar, e pode indicar também que ela está pedindo um socorro para ele, livrá-la desse homem maligno, desse homem de Belial. Nós vamos ver que após Abigail fazer isso, ela vai para sua casa, acha o seu marido bêbado, e numa festa tremenda, era a festa exatamente da tosquia, convidou todos que participaram, fizeram uma grande festa, ele bebeu muito, ela não falou nada com ele, onde é que estava, o que ele estava fazendo. No outro dia, quando ele se curou da bebida, ela contou para ele o que estava acontecendo, que ele poderia ter morrido aquela noite. Então Davi estava vindo com seus homens, ia matá-lo, matar todos.
Então ele leva um susto tremendo, parece que ele tem um ataque do coração. Assim indica um pouco aí as palavras, né? Diz que o coração dele ficou com pedra. E 10 dias depois disso, ele morre. E a Bíblia diz que é Deus que tirou a vida dele. Então nós acreditamos que possa ser aí, que ele tenha até tido um problema de coração e morreu devido a isso. Então ele pode ter tido aí um derrame. Vamos ver aí, 1 Samuel 25, 38 diz: E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Então, não foram 10 dias completos, mas quase 10 dias, ele veio então a morrer. E aí diz bem claro que é Deus que o matou. Então agora Abigail estava viúva e Davi manda um recado para ela, chamando-a para ser sua esposa. 1 Samuel 25, 40 diz: Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou um jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Então aqui ela se apressa, se arruma e vai então ao encontro de Davi, que a havia chamado para ser sua esposa. Logo também Davi arruma outra esposa. Então nós vamos ver que Abigail está livre agora do seu marido, filho de Belial. Ela agora é proprietária de todo aquele rebanho, de todas aquelas coisas. E nós acreditamos que, é claro, Davi, ao se casar com ela, ele pega agora também a sua riqueza para sustentar a ele e ao seu pequeno exército. Então é um casamento que resolveu a situação de Abigail, que ficou agora tendo um melhor marido, embora um marido que não fosse fiel, e um marido que seria rei de Israel. Então a situação dela resolveu. E a situação de Davi e seus homens, também esse casamento resolveu. Agora eles teriam muita comida para comer. Olha só. Então foi um casamento que arrumou a situação, tanto a situação afetiva de Abigail, quanto a situação financeira e a situação de alimentação que Davi precisava resolver. Então nós vamos ver que o adultério estava no coração de Davi. Ele já era casado, mas porque o rei Saul deu a sua mulher para outro, ele se achou no direito de casar de novo, então casou com Abigail. Se ele tivesse um bom coração, pelo menos ele ficava só com essa. Mas não, já arranjou outra logo imediatamente. E nós vamos ver que ele teve 8 esposas. E a última foi um adultério onde ele assassinou o marido dessa mulher para ficar com ela, que foi a Batseba. Parece que a única mulher que ele realmente amou foi Batseba. Então Davi teve 8 esposas e mais de 20 filhos. Então quais foram as esposas de Davi? Mical, depois Abigail, depois Ainoã, depois Eglã, depois Maaca, depois Agite, depois Abital e depois Betsaba ou Batseba. Vamos ver agora então as partes e tópicos da nossa lição. Primeira parte aí, Abigail, um pouco de sua história. Tópico 1, Nabal, um homem de Belial. Tópico 2, Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Tópico 3, Davi resolve vingar a afronta. Na parte 2 nós temos Abigail demonstra o seu caráter. Tópico 1, uma mulher prudente. Tópico 2, o caráter diligente e sábio. Tópico 3, o caráter conciliador de Abigail. Na parte 3 nós temos o resultado do caráter de Abigail. Tópico 1, Davi foi aplacado por Abigail. Tópico 2, Deus feriu Nabal. Tópico 3, Davi toma Abigail por sua esposa. Então nós vamos ver agora do jeito que está na nossa lição, na revista, tópico por tópico aí, para nós aprendermos mais um pouco ainda da nossa lição. A introdução diz: Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e cabras, e vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Ali os pastores de Davi travavam contato com os pastores de Nabal.
Necessitado de alimento para seus homens, Davi mandou pedir víveres a Nabal. E ao ouvir o pedido, Nabal encolerizou-se e afrontou Davi diante dos mensageiros, negando qualquer apoio. 1 Samuel 25, 10, 11. Irado, Davi ajuntou homens para atacar Nabal e toda a sua casa. A tragédia foi evitada pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. Olha o que diz 1 Samuel 25, 5 em diante. E enviou Davi 10 moços e disse aos moços: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim tereis aquele próspero. Paz tenhas e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles tu dirão. Estes moços, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então veja que esta era a situação ali. Era uma situação terrível. E olha a resposta que esse homem manda para Davi. Sabendo que Davi tinha sido escolhido por Deus para ser rei em lugar de Saul. Então era uma declaração de guerra realmente. E Davi, com essa resposta, o que acontece? Essa resposta dura suscita a ira. E Davi vem com ira. Então ele sai com 400 homens armados, prontos para matar. Aqueles homens não eram homens de brincadeira, eram homens dispostos a matar qualquer pessoa, principalmente para defender Davi. E eles estavam agora arrasados com aquela resposta. A resposta não só atingiu Davi, mas eles também foram ofendidos. Então Davi sai pronto para matar e destruir tudo que tinha pela frente. Então nós vemos que aqueles funcionários que tiveram contato com Davi e seus homens foram protegidos, alimentados, fizeram amizade. Então um deles fala com Abigail sobre a situação e diz: olha, o mal já está feito. E Davi vem aí e vai matar todos. Então Abigail toma a atitude de uma conciliadora, de alguém que vai levar a paz, que vai interceder, que vai consertar essa situação que seu marido construiu. Então, imediatamente, ela ali é uma administradora. Ela prova ser uma administradora, prova saber onde é que tem tudo. E ela fez tudo sem o seu marido saber. Porque se ela fala com o seu marido, pronto, era encrenca. Que ele não ia aceitar, ele ia se armar e tentar se defender. E nós acreditamos que Nabal não tinha condições de lutar contra Davi. Ele tinha pastores de ovelhas. E Davi tinha homens armados para a guerra. Nabal não tinha arma de guerra. Ele estava ali como um proprietário rico, cuidando de ovelhas. E era a época de tosquiar as ovelhas. Seus homens estavam cansados de trabalhar, de tosquiar aquelas ovelhas. E não eram homens de guerra, não poderiam se defender, iam todos ser mortos. Então veja só que ela vai, sem falar com seu marido, vai onde tem alimentação para os homens da fazenda, é claro, né? Os homens que eles sustentavam,
Então nós acreditamos aí que eles tinham pelo menos uns 200 homens aí. Lá Nabal, né, com seus empregados, eram mais ou menos 200, que ela pega 200 pães, ela pega ali um número de 200 várias vezes, porque talvez fossem 200 pessoas só que tinha ali. Então ela prepara e leva, ela também prepara 5 aí, ovelhas do seu rebanho do seu esposo. Veja só, ela poderia dar mais? Poderia, mas ela também foi econômica, né? Ela sabia que não poderia ficar dando as coisas para os outros assim. Então ela deu aquilo que podia, que estava à sua mão para fazer. Então ela arrumou as coisas e levou para Davi e seus homens. Então ela vai se encontrar com Davi para resolver essa situação. Então na parte 1 temos Abigail, um pouco de sua história. Tópico 1, Nabal, o homem de Belial. Tópico 2, Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Tópico 3, Davi resolve vingar a frota. Tópico 1, Nabal, o homem de Belial. Nabal significa insensato, tolo. O texto bíblico diz que ele era um homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. 1 Samuel 25:2. Além de insensato, era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. 1 Samuel 25:3. Era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem, nem mesmo com a sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. 1 Samuel 25:17. Seu coração estava focado em seus bens materiais. Era homem de mau relacionamento, principalmente com seus servos ou empregados. Então olha só que condição, que marido, né, que Abigail arrumou. Se acredita que Abigail era uma mulher muito bonita e muito inteligente, mas Nabal tinha muito dinheiro, então ele poderia escolher uma bela esposa, ter uma bela esposa. Naquele tempo não era a mulher que escolhia, mas o homem que escolhia a mulher. Então o que acontecia? Ela foi então, talvez até comprada, né? Porque se usava pagar o dote, e quem tinha o melhor dote da região era Nabal. Então ele escolheu a melhor, a mulher mais linda, mais inteligente, e casou-se então com Abigail. E Abigail sofria por causa disso, porque ele era um péssimo marido, e eles tinham um péssimo relacionamento. E ela então o chamava de filho de Belial. Olha só, uma esposa que considera o seu marido filho de Belial. Então um homem que amava as suas riquezas, seus bens materiais, tratava todo mundo mal, inclusive a sua esposa. Seus funcionários também testificavam dele que ele era um homem de Belial e um homem com quem ninguém nem podia conversar, porque só tratava mal as pessoas. Na certa, um homem muito avarento, que amava mais o seu dinheiro e suas coisas do que as pessoas, mal agradecido. Sua esposa trabalhava, seus funcionários trabalhavam para ele, ele enricou, mas ele não sabia agradecer a isso. Quando falava que tinha que tirar algum dinheiro dele, ele se tornava um homem maligno, vai ficar possuído por demônios. Bastava falar em tirar alguma coisa, ele tinha que dar algum dinheiro para um funcionário ou para sua esposa, ele virava um demônio. E assim existem muitas pessoas ricas, que amam mais o dinheiro do que a Deus, amam mais o seu dinheiro que qualquer outra coisa, e se tornam furiosos quando tem que dar alguma coisa do seu dinheiro para alguém. Vamos ver então, tópico 2, Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, estava tosqueando ovelhas, mandou Davi 10 jovens para lhe saudar, desejando paz a ele e a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para seus homens. Com seu temperamento colérico, Nabal sequer agradeceu a saudação. Respondeu de forma grosseira e irônica aos criados de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Tomarei eu, pois, o meu pão, minha água e a carne, as minhas vezes, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que não sei de onde vêm? Primeiro livro de Samuel 25, 10 e 11. Então Davi manda 10 funcionários irem até Nabal, cumprimentá-lo, desejar paz. Olha só, um homem que tem 600 homens de guerra, e ele já chega desejando paz, ele está dizendo: não quero nenhum problema. Já diz que esteve com os homens de Nabal, que os ajudou, os guardou, não comeu nada do seu rebanho, não lhe deu nenhum tipo de prejuízo, e ele estava pedindo uma ajuda para sustentar aqueles 600 homens que ele tinha para sustentar.
E a resposta de Nabal foi uma resposta muito dura, desconsiderou Davi, desconsiderou seus homens. E isso então vai suscitar a ira de Davi. Então Nabal era uma pessoa realmente muito difícil e muito ignorante, tratava muito mal sua esposa, seus funcionários e todas as pessoas que queriam um certo diálogo com ele. Tópico 3, Davi resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e seu grupo de guerreiros dispostos a lutar por Davi, por si próprios e por suas famílias. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. A intenção dele era atacar Nabal e tudo que ele tinha, com extrema vingança, disposto a destruir tudo. Veja em 1º livro de Samuel 25, 22. A reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança, contrária à vontade de Deus. 1 Samuel 25, 10 a 13, 21, 22. Então veja bem que Davi deu lugar à ira. Ele deveria ter dado a ira para Deus. A Bíblia ensina isso. Você ama seu inimigo, ora por ele, abençoa, e Deus é que vai fazer o juízo. É Deus que toma providência. Não somos nós que temos que tomar providência contra alguém, temos que matar alguém, temos que destruir alguém, tem que ir afora, né? A vingança, tá vendo nos filmes aí, sempre tem a mensagem da vingança. Não é nós que fazemos isso, a vingança é Deus que faz. O juízo, quem aplica é Deus. Deus é o autor da vida. Só Ele pode dar vida, só Ele pode tirar a vida. Ele está no controle disso. Mas Davi ficou irado e aqueles homens estavam irados também, porque foram ofendidos e queriam defender Davi também. Então saíram para matar, destruir tudo, até crianças, mulheres, homens, todos seriam mortos. E Deus não permitiu depois que Davi construísse uma casa, um templo, exatamente por isso. Davi era um homem violento, sanguinário. Qualquer oportunidade que ele tivesse de matar, ele matava. Vamos ver a parte 2, Abigail demonstra seu caráter. Tópico 1, uma mulher prudente. Tópico 2, o caráter diligente e sábio. Tópico 3, o caráter conciliador de Abigail. Vamos ver nesse quadro sobre Abigail, que está na revista do professor. Veja aí, Abigail. Qualidades e realizações. Sensível e capacitada. Oradora, persuasiva, capaz de ver além de si mesma. Lições de sua vida. Situações difíceis da vida podem fazer aflorar o melhor que as pessoas possuem em si mesmas. Não é preciso ter um título prestigioso para ser importante. Estatísticas vitais. Local aqui, Carmelo. Ocupação, dona de casa. Parentes, primeiro esposo Nabal, segundo esposo Davi, filho Quiliabe. Tópico 1, uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. 1 Samuel 25, 3. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos que servem a Deus, saber agir nos momentos de crises e ameaças. Então a Bíblia diz que, além de ser uma mulher inteligente, sábia, prudente, ela era uma mulher muito bonita. Lá no Talmud, dos judeus, eles dizem que ela foi uma das mulheres mais lindas que já existiu. Coloca lá Sara, coloca lá a Rainha Esther, e fala sobre Abigail aí, dizendo que ela foi uma das mulheres mais lindas que existiram. E nós vamos ver que ela tinha, além das qualidades físicas, ela tinha um bom caráter e mostrou isso quando se encontrou com Davi. As palavras que usou, a maneira de pegar sobre ela a transgressão, a intercessão que ela fez. Então tudo mostrou ser uma mulher muito prudente, inteligente, sábia e que edificava a sua casa. Tópico 2, o caráter diligente e sábio. Ao saber o mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens respirando raiva e sentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo um menino. 1 Samuel 25, 18 a 22. Que diferença do que Jesus ensinou com o seu evangelho? Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Mateus 5, 44. Então veja que a ação de Abigail foi instantânea, foi rápida
não tinha muito tempo para ela. Se ela tivesse demorado mais, não tinha mais jeito. Se Davi entrasse ali, aonde estavam morando, pronto, não tinha mais jeito, já ia entrar matando todo mundo. E eu acredito que aqueles servos, aqueles funcionários de Nabal, não iriam ajudá-lo. Eles detestavam o seu patrão. E aqueles que serviram lá ao seu patrão, tosqueando ovelhas, lá onde Davi estava, estavam sendo amigos agora de Davi e seus homens. Eles não iam lutar contra eles. Lutar para quê? Para defender um péssimo patrão? E eles sabendo que Davi ia ser rei logo logo? Então eu creio que eles não ajudariam. Olha só, interessante isso. Por isso que talvez Nabal depois ficou com o coração como pedra, um susto terrível que ele levou, sabendo que Davi ia atacar, ia matar todos. Ele não tinha como se defender. Além de ter poucos funcionários, eram funcionários que não gostavam dele. E também eles estavam preparando para uma festa e não para serem atacados, para se defenderem. Então Abigail é rápida e eficiente. Ela vai ao encontro de Davi, que já vinha com seus homens para atacar e matar todos. Tópico 3, o caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria dos homens de coração ferido, mas em sentido contrário vinha Abigail montada em seu jumento. Em seu coração ela levava sentimento de paz, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu do seu animal e prostrou-se com o rosto em terra diante daquele que ia destruir sua família. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. 1 Samuel 25, 24. Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. 1 Samuel 25, 25 a 31. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Então nós vemos a atitude de Abigail. Ela manda aqueles 10 homens que já conheciam os homens de Davi, já conheciam Davi, na frente, com os jumentos todos carregados, né? Com aí alimentação, com vinho, né? Também as ovelhas que ela preparou ali, assados, né? Então tudo pronto para que ela pudesse agradar a Davi, aplacar a ira de Davi. Então Davi já vinha furioso, mas encontra com esta mulher. Se fosse com um homem, mesmo que fosse um funcionário de Nabal, talvez não tivesse dado certo. Mas era uma mulher, uma linda mulher. Davi logo ficou ali enamorado, achou aquela mulher muito linda, por isso que depois ele manda chamá-la para casar com ela. Então ali a beleza dela já foi uma coisa que começou a aplacar o coração de Davi. Quando Davi olha aquela mulher linda, e uma mulher muito educada, uma mulher que se fez como humilde, né? Ali ela assume a culpa, a transgressão do seu marido, ela leva alimento, veja só, a conversa dela, a atitude dela. Então aquilo ali fez com que o coração de Davi se abrisse. E é claro que foi muito importante, nesta hora, aquela mulher ser muito linda. E isso fez muito efeito para Davi. Então nós vemos que logo, daí 10 dias, quase 10 dias, seu marido vai morrer e Davi a manda chamar para ser esposa dele. Então Davi se apaixonou por aquela mulher. É muito interessante nós percebermos isso. Ela era muito bonita mesmo. Então ela tinha uma beleza exterior e uma beleza interior. Ou seja, era uma mulher fatal. Imagine para um homem como Davi, que tinha se casado, passado pouco tempo casado, sua esposa foi dada para outro, e ele estava doido atrás de uma esposa. Ele estava ali necessitado de uma esposa. Quando olha aquela mulher linda, muito inteligente, ele se apaixona logo. E isso foi suficiente. Talvez se fosse um outro tipo de mulher, não tivesse conseguido aplacar a ira de Davi.
Nós podemos dizer, feliz aquele homem que tem uma esposa assim inteligente, sabe? E também que seja muito bonita. Pode ver que as pessoas que têm esposas, né, bonitas, geralmente são mais bem-quistos na sociedade. Parte 3, o resultado do caráter de Abigail. Tópico 1, Davi foi aplacado por Abigail. Tópico 2, Deus feriu Nabal. Tópico 3, Davi toma Abigail por sua esposa. Tópico 1, então, Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que disse Salomão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15:1. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias. Mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. Então veja só que Davi era um homem com uma reação muito rápida e de acordo com as situações pelas quais ele passava. Pode ver que quando ele chega ao acampamento e vê aquele gigante desafiando o povo, ele imediatamente aí tem uma reação explosiva, e sempre reação sanguinária. Ele diz, olha, eu já sou acostumado a matar lá leão, urso, que é esse gigante, é fácil de acertar. Um homem desse tamanho tinha uma fé muito grande, mas sempre ele era um homem violento, tinha uma reação muito rápida. E quando a resposta de Nabal chega a ele, ele tem a reação que ele está acostumado a ter, a reação rápida de matar, de destruir, de se vingar. Então ele se encontra com uma mulher que é exatamente o contrário, uma mulher que sempre vai levar a paz, né? Mulher que vai falar de uma maneira macia, de uma maneira agradável, uma mulher que está disposta a tudo, a dar até a sua vida para que aquela situação seja resolvida. Então ela usa palavras inteligentes, sábias, e isso vai fazer com que Davi se dobre. E Davi vai aprender uma lição que, como rei, ele precisaria saber. Que ele teria que aprender a lidar com situações difíceis sem tomar atitudes extremas, principalmente atitudes violentas. Então Davi tinha que saber que a vingança pertence a Deus. É Deus que vai tomar uma providência com as coisas. Não era ele que tinha que tomar a providência. Então, tópico 2, Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25:37. A Bíblia diz de forma bem simples e direta. E aconteceu o quê? Passados quase 10 dias, feriu-se o Nabal e este morreu. 1 Samuel 25:38. Se Davi tivesse feito justiça com as suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo, imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômio 32:35. Então Deus diz bem claro em sua palavra que a ele pertence a vingança e a recompensa pelas coisas. Não era para Davi tomar essa providência, não era para ele fazer isso. Depois ele poderia se arrepender de ter feito isso. De matar uma mulher, matar menino, matar Nabal. Então ele poderia depois se arrepender disso, estava dando um péssimo exemplo a seus homens. Não era essa a vontade de Deus. Então esta mulher, Abigail, com a sua inteligência e sua sabedoria, consegue então mudar a atitude de Davi, consegue mudar aquele ímpeto que ele teve para derramar sangue. E a Bíblia diz então que quando Abigail, no outro dia, depois da festa, que seu marido já tinha se curado da embriaguez, que ela conta para ele, o coração dele ficou como pedra. Então ele deve ter levado um susto tão grande. E o medo, um pavor tomou conta dele, naqueles quase 10 dias. E o coração dele, que já era um coração perverso, provavelmente cheio de mágoas, de rancor, isso faz com que a pessoa tenha um problema de coração. Então ele já estava nessa situação com um coração ruim, e agora ele deve ter dado aí um problema mais sério ainda, e se acredita que quase 10 dias então
ele teve aí foi um infarto fulminante, né? Ou qualquer outra coisa semelhante a isso, um problema de coração, e ele então vem a falecer. E a Bíblia diz bem claro que é Deus que o matou, Deus permitiu. A gente fala Deus matou, o que acontece? Deus permite que um demônio acabe com a vida da pessoa. É uma permissão de Deus, Deus está no controle de tudo. Tópico 3, Davi toma Abigail por sua esposa. Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter livrado de cometer um grave erro diante do Senhor. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. 1 Samuel 25:39. E o fez, mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo um honroso convite que ela aceitou com muita humildade. 1 Samuel 25:39-42. Ela se apressou, certamente mudou suas vestes, montou um jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Primeiro livro de Samuel 25:42. Então agora Nabal morre, Davi fica sabendo, e ele manda então seu funcionário, os seus funcionários irem lá até ela e dizer para ela que ele deseja tomá-la como esposa. Então era a solução para ela. Ela necessitava ter um esposo que não fosse como Nabal. E Davi necessitava de alimentar os seus homens. Além de ter uma mulher, que ele estava com a necessidade física, ele também tinha a necessidade financeira para sustentar os seus homens. Então aquele casamento resolveu o problema de todos dois. A parte afetiva que ela precisava, mas a parte financeira ela estava bem. E Davi solucionaria também sua parte afetiva, necessidade principalmente sexual, e resolveria seu problema financeiro. Então Davi se casa com Abigail. Então nós vamos ver que esse casamento não trouxe a Davi também uma satisfação plena. Talvez não fosse uma satisfação sexual que ele desejava, porque ela não correspondeu ao que ele esperava. Ou talvez porque era uma mulher muito ocupada e foi cuidar das fazendas, da alimentação do povo, ficou muito ocupada com essas coisas, não deu devida atenção a Davi, porque logo ele se casa com outra mulher. Então, ela era uma mulher sábia, prudente, edificava a casa, cuidava das coisas, mas parece que não sabia como se comportar como esposa. É o que parece aí na história de Abigail. O certo é que quando ela recebe o convite, ela imediatamente aceita o convite e vai embora com as suas moças e se casa com Davi. Também devemos lembrar que era uma relação de adultério por parte de Davi e por parte dela também, pois Davi era casado e tinha tudo para não dar certo mesmo esse casamento. Conclusão aí, Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento, mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo ao longo dos séculos. Viva de um homem irascível, que era bem sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo insensato no relacionamento humano, Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Então vimos aí essa história de Abigail, uma mulher que realmente provou ser uma mulher sábia, prudente, e uma mulher que levava paz onde havia guerra, uma mulher que sabia interceder e que assumia a culpa em lugar do seu marido. Então ela tinha um caráter conciliador. Ela levava a paz, a conciliação, a amizade, a união, o perdão, a misericórdia. Então ela levava a conciliação, ela ia para resolver um problema difícil de resolver. Ela ia para aplacar a ira que foi desenvolvida através de uma má resposta, de uma má atitude. Então assim na nossa vida nós devemos aprender que nós devemos ser conciliadores. Nunca estar do lado daqueles que procuram a divisão, a rebeldia, a destruição, a vingança. Pelo contrário, vamos ficar do outro lado, levando sempre a reconciliação. Principalmente quem lida com casais deve sempre se lembrar disso.
Os casais precisam se reconciliarem, se amarem, se perdoarem. Nunca o conselho deve ser para separar. A Bíblia diz que o crente nunca se separa, nunca toma essa atitude de se separar. Então o crente sofre, ama, perdoa, abençoa, está sempre disposto a pagar até com a própria vida para que a pessoa seja salva. Então vai fazer tudo para que seu cônjuge seja salvo. A Bíblia diz que se o cônjuge quiser se separar, aí é problema dele. Se ele quiser ir embora, tudo bem. Agora você, crente, nunca deve tomar atitude de se separar, nunca deve tomar atitude de vingança, nunca deve tomar atitude de odiar ninguém. Ame pelos seus inimigos, ore por eles, abençoe os seus inimigos. Bom, vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja aí começar uma vida nova, agora tomar atitudes novas, melhorar o caráter, pedir a Deus agora para que você possa ser mudado nisso, vamos orar juntos agora. Se você está doente, enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentando, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Oh, mistério da cruz. Jesus levando sobre eles nossos pecados, enfermidades, doenças, maldições, e nos salvando ali, em nome de Jesus. Receba a salvação, receba o perdão agora, a misericórdia de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti. Ó Senhor, aqueles que resolvem agora tomar firme decisão de melhorarem o seu caráter, de serem mansos, humildes, de serem, Senhor, pessoas que levam a paz onde há discórdia, que levam a alegria onde há tristeza, que levam, Senhor, amor, amizade. Em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, ajuda todos nós a mudarmos, Senhor, cada dia o nosso caráter, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro Tua cura sobre essas vidas agora. Todos aqueles que estão doentes e enfermos, em nome de Jesus, receba a Tua cura. Solta essas vidas agora, toda enfermidade, todo mal. Toca, Senhor, neles agora e faz um milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, você que deseja nos convidar para nós estarmos aí na sua igreja, trazendo uma palestra sobre escola bíblica dominical, ou sobre família, ou sobre missões, ou sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Então, nos convide. Nós estaremos aí com você. Nós vamos passar para você o que eu já tenho marcado, as datas que eu já tenho marcado, para você não marcar a mesma data. Então, entre em contato conosco. Veja, por exemplo, o mês 6, eu não tenho nada marcado no mês 6, e no mês 7, só tem uma coisa marcada. Então, muita coisa aí. Temos ainda a primeira e a segunda semana de agosto para marcarmos. Temos aí depois outubro, muita coisa para ser marcada. Novembro e dezembro ainda não temos nada marcado. Então você olha aí, marque conosco. Nós estaremos aí com você na sua igreja. Lembrando que nós oramos e Jesus tem curado em média 100 pessoas todo fim de semana. Então nós estaremos aí tanto dando a palestra, quanto também estaremos orando pelos enfermos, pelos doentes, e Jesus fará maravilhas. Vamos aí, então. Olha, 21/5 nós estaremos aí então na congregação Belém, no culto de missões, aqui em Imperatriz do Maranhão. Dias 15 e 16/7 nós estaremos em Anapu, no Pará, no grande congresso de EBD. Dias 19 e 25/8 estaremos aí numa semana de bênçãos e milagres em Dourados, Mato Grosso do Sul, lá onde aquele homem aleijado levantou da cadeira de roda e andou, lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em Dourados, com o pastor Matias Belido. Dias 26 e 27/8 estaremos em Ibirité, Minas Gerais, no encontro de varões, família, pastor Helder, lá na rua Colatina, 129, no bairro Palmares. Dia 7 e 8/9 estaremos em Procrane, Minas Gerais, numa festa de mocidade, com o pastor Celon. Dia 9 e 10/9 de 2017 estaremos em Patinga, Minas Gerais, trabalho de EBD, família, missões, também uma semana inteira em Patinga. Dia 17/9 estaremos em Sítio Novo, Tocantins, com o pastor Raileno, na EBD Avivada. Você pode também marcar essa data conosco, não tem problema, porque ela pode ser mudada aí, aqui com o pastor Raileno. Então, se você quiser marcar conosco o dia 17/9, principalmente essa região aí
de Minas Gerais, né? Então nós estaremos aí com você. Dias 22 a 24/9, nós estaremos em Teresina, no Piauí, também Congresso EBD. Dia 30/9 de 2017, estaremos em Ananindeua, no Pará, no Campo Maguari, pastor-presidente Rita José Marques de Souza. Dia 7, 8 e 10, estaremos em Barcarena, no Pará, também na conferência de EBD. Dias 13, 14 e 15, estaremos em Fortaleza, Ceará, no bairro do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dia 21 e 22/10, estaremos em São Luís, Maranhão, trabalho de família, encontro de casais. Minha esposa estará pregando, eu também, com o pastor Francisco, lá na rua 44, bairro Jardim São Cristóvão 2, quadra 79, número 13, São Luís, Maranhão. E dia 27/2 de 2018, o ano que vem, estamos marcados em Tubiara, Goiás, com o pastor José dos Santos. Então é só isso que nós temos aí marcado. Você pode escolher uma outra data e marcar conosco, estaremos aí com todo prazer e alegria. Deus abençoe a todos, então até a próxima semana, se Deus quiser, para estudarmos aí sobre a profetisa Hulda.